A estrada chama de novo por nós. É a altura de voltarmos a fazer quilómetros. E pouco depois chegamos a um bom local para estacionar a autocaravana. Enfim, tem um parquímetro. Não se pode ter tudo na vida, não é? Setembro de 2022. Viagens e companhias, de novo na estrada. Vamos iniciar mais uma viagem. Não sabemos bem até onde. Tens alguma ideia, Cristina? Não. Não tenho. Como é habitual, saímos de casa e não fazemos a mínima ideia para onde é que a autocaravana nos vai levar. Aventura. É a aventura completa. Não sabemos se vamos para norte, para sul, para Marrocos, para a Alemanha, para a Grécia. Não fazemos ideia nenhuma. Só sabemos que temos uma estrada para percorrer e esperamos que os companheiros nos acompanhem e que, como sempre, vão mandando as vossas mensagens, que é um grande incentivo para mantermos o canal no ar e, enfim... E partilharmos as aventuras, essencialmente, as experiências e saberem que se fizerem essas viagens, o que é que poderão encontrar e quem fez a reviver. Precisamente. E quando nos encontrarem por aí, nestas estradas, não se esqueçam de nos vir cumprimentar. Temos sempre muito gosto, porque viagens e companhia é as viagens e as companhias que vamos encontrar por estas estradas fora. E agora? Vamos fazer estrada fora, mas de bicicleta. Agora vamos passear um bocadinho de bicicleta, vamos descobrir a Figueira da Foz. A Figueira da Foz. É a primeira pausa que fizemos, a caminho do sul. Vamos passar pela zona de Almada, onde temos que ir lá a outra casa e ver alguns pormenores que têm que ser resolvidos. Mas, entretanto, estamos aqui no centro, na área de serviço para autocaravanas da Figueira da Foz, espetacular, 6,5€ por dia. E estamos no centro da cidade, com uma boa área de serviço, com tudo o que podemos pedir para um autocaravanista. Vamos pegar nas bicicletas? Vamos embora. A Figueira da Foz oferece muito boas condições para a utilização das bicicletas. A partir do estacionamento das autocaravanas encontramos várias ciclovias, umas que vão para norte, outras para sul. Para norte é esta que estamos a percorrer neste momento, passa por toda a praia e vai até ao Cabo Mondego. Mas espera aí, Cristina, tens qualquer problema da bicicleta, o que é que se passa? Nada de muito complicado e que a dona Cristina não consiga facilmente resolver. Vamos continuar. Pouco depois ultrapassávamos o Cabo Mondego e... Cristina, isto é a vida do aposentado ciclista. É uma vida que tem coisas boas e más. Tem descidas e tem subidas. As subidas é que são as piores. Qual é que é a assistência elétrica? Ajuda muito. Mesmo assim, meu Deus. Mesmo assim, mas foi um passeio bonito. Aqui ao Cabo Mondego e lá acima ao Miradouro. Lá ao Mirador foi. E a Figueira está a ser uma grande descoberta, não é? Passámos aqui tantas vezes e nunca tínhamos tido a oportunidade de explorar bem isto. E falta irmos para o outro lado, onde tem o Museu do Sal, que também é muito interessante. Vê se vamos lá hoje. Logo à tarde, depois do almoço. Sim. Agora temos que pensar no almoço, que já está a começar a chegar a hora de ir para o repasto. Isto do exercício, o exercício abre muito o apetite. E não é estes ares. Este ar puro aqui da montanha. O ar puro da montanha é terrível para a gente. Mas está a ser bonito. Figueira é um sítio agradável para se vir de autocaravana e de bicicleta. E tem uma paisagem bonita, nós estamos aqui num sítio bonito. Regressemos à Figueira da Foz e vamos ao mercado municipal, que vale bem a nossa visita. Deixamos para trás a Figueira da Foz, a passagem logística por Almada e pouco depois já percorremos as estradas do Alentejo a caminho do nosso país irmão, de Espanha. Deixámos as planícies portuguesas e entramos na Extremadura. Se não estivessem lá as placas indicativas, quase que nem nos apercebíamos que tínhamos mudado de país. Acabamos de entrar em terras de Espanha. Passámos a fronteira do Caia e vem-me sempre à memória os tempos em que por ali passava, depois de ir vindo a Badajoz com os meus pais, comprar uns repousados e mais uma série de coisas que eu acho que aquilo não nos fazia falta nenhuma, mas pronto, fazia parte daquela rotina, aquela vida que era vir a Badajoz, comprar uns caramelos e comprava-se, meus pais compravam sempre mais alguma coisa. Uma vez compraram-me uma viola, eu fiquei muito feliz, não é que eu tenha sentido musical, que infelizmente
não tenho. Quem tem a Dona Cristina é que tem um sentido musical grande e toca bem viola. Eu nem por isso. Mas fiquei muito contente com a viola e quando cheguei à fronteira eles quiseram revistar o carro todo e disseram: bem, este até uma viola compraram, disse o guarda fiscal. E o meu pai teve que dar um aperto de mão ao guarda fiscal e eu dei-me a impressão que ia mais qualquer coisa naquele aperto de mão, porque o guarda fiscal lá nos deixou passar e a viagem pôde continuar até casa. Essa foi até casa e esta, saímos de casa ali da casa de Almada e agora vamos pelas estradas da Europa. Como já dissemos, não temos um destino definido e vamos saborear a viagem. Esta viagem não é um destino, não temos uma finalidade, é saborear a viagem em si, deslocar-nos por estas estradas e usufruir de todos os locais que estas estradas nos possam dar. Agora, a caminho de Torrilho, que pensamos ser a primeira paragem de hoje. Íamos alternando a condução e isso dava-nos tempo para irmos refletindo sobre algumas questões, tais como... Uma coisa que nos surpreende sempre em Espanha é a quantidade de placas informativas que eles põem. Informações, tudo e mais alguma coisa. Aqui neste pequeno espaço, a quantidade de placas, não devem ter mais nada que fazer. Devem passar os dias a colocar placas na estrada. Olha para isto. É a direção, é as saídas, é as distâncias, e põe tudo. Até que põe que há aqui animais que podem saltar para a estrada, imagina. Olha aqui à frente outra vez. Isso é impressionante a quantidade de placas que eles põem. E repetem as informações muitas vezes, até parece que querem que a gente saiba onde é que está. A viagem continuava muito agradável e pouco depois chegávamos a Torrilho e ao local habitual onde estacionamos a autocaravana, junto à Praça de Touros. Não oferece muito boas condições, mas fica localizada muito perto do centro urbano. Pouco depois já percorríamos a cidade de Torrilho, descobrindo tudo aquilo que ela tem para nos oferecer. Neste edifício do século XVII encontramos uma janela de canto, pormenor muito curioso que vamos encontrar noutros palácios mais à frente. Vamos percorrendo as suas ruas, os seus pátios, que nos levam até um dos pontos principais nesta visita a Torrilho, a Plaza Maior. Reparem, de novo aqui neste palácio, uma janela de canto permitia que as senhoras pudessem observar para a direita e para a esquerda tudo o que se passava à sua volta. E nós, mesmo sem estarmos numa janela de canto, observamos que algo muito curioso se passa aqui na praça. Uma exposição de reproduções de quadros que estão expostos no Museu do Prado em Madrid. Curiosamente, tinham muitas notas explicativas que nos permitiam a interpretação dos quadros de uma forma completamente diferente. Íamos alternando entre a pintura e aquilo que a praça tinha para nos oferecer. De facto, esta Plaza Maior é surpreendente. Mas deixemos por agora a igreja de Santa Maria a Maior e a estátua do Pizarro e vamos descobrir tudo aquilo que Torrilho tem da sua época medieval. As pedras iam-nos contando a sua história. Há sempre pormenores, como aqui neste portal da igreja, curiosamente uma pequena estátua com a língua de fora. Mas o melhor é fazermos uma pausa aqui com umas canhas e refletir um pouco sobre a vida medieval desta cidade de Torrilho. Cristina, Torrilho consegue sempre surpreender-nos. Tantas vezes que aqui passamos e de cada vez que visitamos é sempre como fosse a primeira vez. Não, encontramos pormenores que não tínhamos reparado na última vez, não é? Sim. Isto é uma cidadezinha medieval, muito interessante. De onde partiram os grandes conquistadores da América. Conquistadores para a América, não E é? conquistadores, entre aspas, porque conquistavam e quase que aniquilavam as etnias existentes e etc. Hoje isso é tudo muito controverso, porque, enquanto enfim... nós, portugueses, nós éramos navegadores, estávamos mais interessados no comércio, daí os nossos descobrimentos. Éramos os navegadores e eles eram conquistadores. Há uma grande diferença. Eles eram para conquistar e há uma grande diferença entre navegadores e conquistadores. Mas vamos continuar a passear aqui pelas ruas de Torrilho. Uma das grandes figuras aqui de Torrilho foi Pizarro. Foi Pizarro, o conquistador. Era aqui um guardador de porcos e foi uma figura muito importante na conquista das Américas. Bom, Aliás, figuras eles de iam, Torrilho.
Eles iam para as Américas, ofereciam-se que era uma forma de enriquecerem, não é? E de melhorar a vida, porque isto aqui era muito Pois, difícil. isto era muito difícil. A vida na Idade Média por estes sítios era muito dura. E Não era só aqui, e quando quase toda a Europa. vinham com outro estatuto, não, é? Não Claro, só a riqueza, porque sim, as Américas conquistadores. eram muito ricas em prata, como também o próprio rei lhes dava outro estatuto social, Claro. não é? Mas este estatuto que Trujillo tem, que dizem que é a praça medieval mais bela de Espanha. É capaz de ser. Mas é mesmo. E agora que deve estar iluminada, deve estar mais bonita ainda. Sim, à noite as coisas têm É. outro encanto. À noite as coisas têm outro encanto. E uma coisa que nós gostamos muito é passear à noite pelas cidades. É algo que nunca deixamos de fazer, é quando cai a noite, passear pelas cidades. Então, se tiverem centros históricos como este, nunca conseguimos resistir. Vamos até à praça E é principal. engraçado, neste momento na praça está uma exposição, eu não Tivemos sei se ainda há ela pouco está a ver, iluminada, é. estivemos há bocado, que é do Museu do Prado. Prado. É uma coisa muito interessante. Vamos até à praça. Vamos, mas primeiro passemos aqui por um dos locais mais curiosos para nós nesta cidade de Trujillo. Uma cisterna a céu aberto da época medieval. Conseguem imaginar as mulheres descendo aquelas escadas com as suas bilhas, cântaros, para virem buscar água? É de facto um pormenor bastante interessante nesta viagem para as terras de Trujillo. E pouco depois chegaremos à Plaza Maior, que já está toda iluminada. E quase que ficamos sem palavras perante o espetáculo que ela nos oferece. Passa por ser a mais bela praça medieval de Espanha. Não sei se será a mais bela, mas que é muito bonita é. Tanto que a Cristina não consegue parar de tirar fotografias. E é com muita dificuldade que começamos a pensar em tirar uma última e regressar à autocaravana. Estava aqui a fazer as contas da última viagem que fizemos, a maior, à Holanda. Eu podia fazer isto, uma folha Excel, e pôr aqui dentro do telemóvel, ou até usar uma aplicação dessas das despesas, mas gosto de fazer isto à antiga. Fazer aqui umas colunas, cada coluna corresponde a uma despesa, e todos os dias é um ritual que eu tenho à noite, quando chego à autocaravana, sento-me, coloco a data, coloco o dia da viagem, o sítio onde é que estamos, quanto é que é o saldo diário, porque nós estipulamos uma verba para a viagem e procuramos manter-nos dentro dessa diária, digamos. E depois vou acrescentando aqui as despesas todas que fazemos. Os monumentos que visitamos, o GPL, as portagens, o gasóleo, as refeições, tudo isto. Olha, na última viagem que fizemos à Holanda, curiosamente, o gasóleo representou 23% das nossas despesas. E a outra despesa maior que tivemos foi o supermercado, com 27%. As refeições que fizemos representaram apenas 7,43%. Portanto, as maiores despesas que temos em viagem é de facto o gasóleo e o supermercado. Curiosamente, os monumentos também são significativos. Representaram 15% das nossas despesas. E os parques de campismo, áreas de serviço, etc., representaram 18%. Bom, digamos que, de facto, estas são as grandes despesas que nós temos quando estamos em viagem de autocaravana. Bom, e agora iniciamos uma nova viagem. E esta viagem, como nós já dissemos várias vezes, o destino, vamos descobri-lo. Estamos a saborear o percurso. E, portanto, já vamos no 8º dia. Hoje estou a gravar no 8º dia de viagem, em Trujillo. E espero ter muitas noites à minha frente ainda durante esta viagem para apontar as despesas aqui no blocozinho.